O Senhor já vem colocando essa palavra no meu coração há um tempo, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas antes eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. No livro de Josué, a partir do capítulo 1, Deus passa a dar algumas instruções a Josué. Deus chama Josué, diz que Moisés tinha morrido e dá algumas instruções a Josué. E no versículo número 8, ele diz assim para Josué: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para a palavra meditar. Meditar, o significado dela é estudar muito sobre alguma coisa, submeter a análise detalhada, ponderar, considerar. Bom, infelizmente, meus irmãos, em nossa correria do nosso dia a dia, nós temos deixado de ler a palavra de Deus com frequência. E pior ainda, nós temos deixado de meditar nela, assim como Deus ordenou a Josué e ordena a nós, que nós devemos meditar. Então, muitas vezes em um texto, uma palavra pode fazer toda a diferença. E a gente lê aquele texto, passa pelaquela palavra, e muitas vezes não se apercebemos disso. Então, agora eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Atos. O texto que nós temos para hoje está no livro de Atos, no capítulo número 9. É a conversão de Saulo. Texto muito conhecido, muito pregado nas igrejas. Então diz lá, Atos 9, a partir do versículo número 1 até o 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho aqui significa os cristãos, tá, meus irmãos? Naquela época eles ainda não usavam essa denominação. Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Meus irmãos, no verso 2 está bem claro qual era o objetivo de Saulo nessa viagem, que era prender discípulos, prender aqueles que fossem do caminho. Esse era o objetivo dele, prender homens e mulheres que estavam seguindo a Jesus, que estavam seguindo os mandamentos do Senhor. Amém? Esse era o objetivo de Saulo. Mas no verso 4, Jesus faz uma pergunta para ele. Qual a pergunta que Jesus faz? Por que você me persegue? Peraí, Saulo estava perseguindo Jesus? Não, Saulo queria prender discípulos. Mas nós temos que prestar atenção. É aí que entra a palavra meditar aqui nesse contexto. Olha só, Jesus, ele se coloca em nosso lugar. Ele mais uma vez toma o nosso lugar e diz para aquele homem: você está me perseguindo. Meus irmãos, fica bem claro aqui que Jesus defende aqueles que lhe pertencem. Amém? Que Ele está ao nosso lado, que nós não temos motivo nenhum para temer. Ele nos livra até mesmo daquilo que não conhecemos ou não estamos vendo, não estamos enxergando, mas Deus está vendo e está nos livrando. Amém?
Saulo promovia uma perseguição implacável aos discípulos do Senhor, e tanto que muitos discípulos temiam ele, temiam a presença de Paulo. Sua intenção era prender o maior número possível de cristãos, para que o evangelho não progredisse. O evangelho estava nos seus primórdios. O objetivo dele era prender aquele povo e até matar, para que o evangelho não avançasse. Esse era o objetivo de Saulo. Mas Deus, conhecendo todas as coisas, estava ali para proteger os seus, assim como Ele está hoje aqui, para nos proteger. Amém? Quem era Paulo antes de se converter? Paulo, também chamado Saulo, antes de sua conversão, era um jovem judeu de Tarso, uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia. Ele era filho de um fariseu da tribo de Benjamim. Teve uma educação rigorosa na lei, estudou com Gamaliel, que era um professor em Jerusalém. Tá? Paulo era fluente em hebraico, aramaico e grego. Paulo também aprendeu a fazer tendas para se sustentar. E ele era um cidadão romano. Tá? Saulo, antes de se converter, era um perseguidor, conforme nós lemos aqui na palavra, implacável dos cristãos. Ele foi um dos que aprovou a morte por apedrejamento de Estevão. Ele estava presente ali e aprovou aquele assassinato. Então vocês veem como Saulo perseguia os cristãos, como ele tinha ódio dos cristãos. Então, meus irmãos, muitas vezes alguém está tramando algo contra nós, muitas vezes alguém está planejando um mal contra nós, mas o Senhor já conhece, e o Senhor está conosco para nos livrar, para nos conceder a bênção, para nos conceder a vitória, amém? Entenda que não é você que estão perseguindo a Jesus. Jesus se coloca no meu e no teu lugar. É a Ele que estão perseguindo. E Ele não vai deixar isso acontecer. Ele só vai permitir isso acontecer até o momento, aleluia, que Ele quiser. Muitas vezes você está aqui, está passando por uma dificuldade, por uma perseguição, no meio da tua família, no teu trabalho, seja onde for, mas ei, isso só vai até o momento em que o Senhor permitir. Deus permitiu a morte de Estevão, permitiu ou não permitiu? Permitiu. Mas depois ele chegou e deu um basta naquele homem, parou, e usou aquele homem como um instrumento poderoso nas mãos dele. Amém? Jesus, Ele se coloca em nosso lugar, meus irmãos. A cruz não era dele, a cruz era nossa. Ele tomou aquela cruz, Ele carregou aquela cruz, Ele foi pendurado naquela cruz que não era dele, era nossa. Ali Ele estava tomando o meu e o seu lugar, para morrer por nós. Ele foi pendurado naquela cruz por mim e por você. Então Jesus, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com o que você tem passado, Ele se preocupa com o que tem acontecido na tua vida. O que você teme? Por que você tem sofrido? O que te tem feito chorar? O que tem feito você chorar? Ele conhece todas as nossas dores. Ele conhece. Ele vai se levantar, Ele vai nos livrar, meus irmãos. Amém? Não temas, não temas. Jesus resgatou Saulo, perdoou, transformou e capacitou aquele homem com o Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer. Não importa o nosso passado, quem era Saulo. E aí eu te pergunto, quem foi Paulo? Quem foi aquele mesmo homem
capacitado pelo Espírito Santo. O maior escritor da Bíblia é esse homem. Amém? Os cristãos da época não acreditavam na conversão de Saulo, porque ele era um perseguidor. E com a gente? Muitos não acreditam, né? Na nossa conversão. Nossa, agora ele é crente. Hã? Você já ouviu isso? Eu ouvi bastante. E muitos ainda têm ouvido. Muitos ainda têm sido afrontados com essa palavra. Nossa, agora ele é crente. Ei, meu irmão, não importa o teu passado, importa o teu futuro. Aleluia. E se você não estiver caminhando para o teu futuro, então o passado é a tua história. Mas eu te digo, Deus tem uma nova história para mim e para você hoje. Deus tem um futuro, Deus tem uma esperança, Deus tem um propósito. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É novo, meu irmão. Tudo novo, Jesus faz tudo novo. Jesus transforma, aleluia, aquele homem perseguidor, assassino, um homem cheio do Espírito Santo. Jesus transforma um derrotado em vencedor. Jesus transforma um perdido, um caído, aleluia, num pregador do evangelho dele. Oh, que maravilha, Jesus opera e tem operado ainda no nosso meio. Marcos 7:24 conta a história que Jesus estava andando pela terra de Tiro e Sidom, que é ali na fronteira do Líbano. E diz aquele texto que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Jesus queria ocultar-se, estar oculto. Mas uma mulher Ciro-fenícia chegou até ele. Agora olha que palavra linda. Quando essa mulher chegou até ele, Jesus ele não pôde ocultar-se. Jesus teve que se revelar. Jesus teve que mostrar para ela, aleluia, o poder dele, a misericórdia dele. Talvez para nós não seja nítida a presença de Jesus em nossa vida, nem o cuidado dele conosco. Mas eu quero alertá-los, meus irmãos, Jesus não está oculto na nossa vida, Jesus está presente. Jesus presente em nossa vida ali, lado a lado conosco. Ele não pode ocultar-se, nem vai ocultar-se. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu e ainda não se viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Em quem você tem esperado? Qual tem sido a tua busca? Muitas vezes nós só vemos na nossa frente problemas, dificuldades. Você sabe qual é a especialidade de Satanás? É nos amedrontar, é pintar um quadro negro, mostrando para você que não há solução, não há mais saída. Mas para Jesus sempre há uma saída, e não é uma saída qualquer, é a melhor saída, aleluia. Toma posse disso na tua vida, Ele tem o melhor para mim e para você, amém? Ele é o melhor. Ele é o presente de Deus. Ele não vai ocultar-se em nossas vidas. Ele está trabalhando na nossa história. Ele está trabalhando através das nossas lutas, das nossas dificuldades, para nos dar uma vitória, e não uma vitória qualquer. É uma vitória enorme, uma grande vitória. Amém? Se você crer, receba essa palavra. Deus tem uma grande vitória para a tua vida. Oh, aleluia! No momento da luta, no momento da dificuldade, nós achamos que estamos sozinhos, que o Senhor se esqueceu de nós. Não, não.
Ele está nos vendo, Ele está ali, lado a lado conosco, ouvindo o nosso clamor. Vocês se lembram dos discípulos no barco no meio da tempestade? Eles achavam que Jesus dormia. Muitas vezes nós nem dormimos à noite, não é? Tantos são os problemas. Mas sabia que Jesus também não está dormindo? Jesus não dorme, meus irmãos. Jesus não vacila. Jesus é poder e vitória para aqueles que nele esperam, amém? Se os dias estão difíceis, Jesus está vendo, Ele está ali ao teu lado. Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece aquilo que te perturba, Ele conhece aquilo que tem tirado a tua paz. Sabe, irmãos, passar dor é difícil, né? Falo dor assim, dor no corpo, né? Dor de luta, de dificuldade é difícil. Eu costumo dizer que sofrimento a gente não conta em anos, em meses, em dias, não. Nós contamos em horas, em minutos. Porque quando você está sofrendo, aquilo dói o tempo inteiro, não é? Dói. Dói. Aquela dor está ali. Mas quem está ali também? Jesus. Porque em Jesus nós encontramos um alívio para as nossas almas. Nós temos que saber isso. Nós temos que compreender isso. E descansar no Senhor. Descansar. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós sabemos que aquela luta, aquela dificuldade, tem uma hora para terminar. Tem. Ela teve uma hora para começar, tem uma hora para terminar, amém? E eis que Jesus se levanta, aleluia. Em meu e em teu favor. Glória a Deus. Saulo foi levado para Damasco. Ficou 3 dias sem enxergar, não comeu e nem bebeu nesses dias. Deus envia até ele Ananias, para lhe pôr-lhe as mãos, para que ele recuperasse a visão. A Bíblia diz que algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar. Ele voltou a enxergar. Aí eu te pergunto, qual cegueira você precisa que Jesus cure na sua vida hoje? Quais as escamas que você precisa que Jesus tire da tua vida hoje? Ou qual é o cego, qual a pessoa que está cega nesse momento que você ama muito e que você precisa que Jesus restaure, que Jesus traga para a tua presença, para o teu caminho? Jesus está aqui, meus irmãos. Fale com Ele. É com você ou é com alguém que você ama essa dificuldade? Fale com Ele, ora, peça, clame. Clame que Ele vai te ouvir. Não se acostume a viver no problema, na dificuldade, não. Eu sei que muitas pessoas falam, mas é o que Deus tem para mim. Não. Deus tem vitórias para você, Deus tem bênçãos para a tua vida, Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. E é isso que Ele quer que você enxergue, é isso que Ele quer que você busque, é isso que Ele quer que você acredite, que você confie. Ele tem coisas grandes para nossas vidas. Olha esse homem, Saulo, de um perseguidor, ele virou um apóstolo. Ele mesmo diz, apóstolo do Senhor, chamado pelo próprio Jesus. Olha que privilégio. Que privilégio. Que mudança. Que transformação. É impossível, meus irmãos, a gente falar da Bíblia. Claro, nós falamos da Bíblia, nós falamos de Deus, nós falamos de Jesus, nós falamos do Espírito Santo, nós falamos de Davi, mas é impossível nós também não falarmos de Paulo.
Quantos ele perseguiu? Mas muito maior, aleluia, foram aqueles que ele trouxe para o caminho, e está trazendo até os dias de hoje, através da operação do Espírito Santo, amém? Amém. Queridos, muitas vezes nós nos encontramos aflitos, nós nos encontramos com medo, ansiosos, porque nos falta nos aproximarmos mais de Jesus, nos aproximarmos mais do Mestre, conhecermos mais as vontades de Deus. Precisamos estar sempre abastecidos com a palavra, como o pastor também falou aqui, com o jejum. O jejum é importante para quebrar o nosso eu, para nos trazer mais para a presença de Deus, para que a gente procure fazer a vontade dEle e não a nossa. Queridos, evangelho, cristianismo é renúncia. Nós temos que renunciar aos desejos da nossa carne. Nós temos que abastecer, encher o nosso espírito com a presença de Deus. E renunciar às coisas desse mundo, dizer não. Nós precisamos. Você já pensou que Jesus quer fazer do seu perseguidor o seu irmão? Você já pensou nisso? A Bíblia manda orar pelos que te perseguem, não manda? Como tem sido a tua oração? Você tem feito isso? Alguns têm, né? Muitos têm. Mas também já vi alguns que oram assim: Senhor, manda um raio consumidor na vida daquele homem. Gente, isso é de Deus? Não. Quer que eu te fale uma coisa? E eu já vivi isso na minha vida. A maior bênção é você ter aquele que te trata como um inimigo, aquele que te persegue, sentado aí nesse banco do teu lado. Glória a Deus! Posso ouvir? Glória a Deus! Que bênção, meus irmãos. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive. É maravilhosa, é indescritível. Você olha e fala: Deus, tu és maravilhoso. Ele é. É isso que Ele faz. Quando que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele orava pelos amigos dele, né? Amigos, né? Aqueles amigos de Jó, né? Estava mais para inimigos. Deus mudou a vida de Jó. Ei, deixa de chorar, deixa de murmurar, deixa de amaldiçoar e abençoe aquele que te persegue. É dura essa palavra, né? Ore pelo aquele que te persegue. Fale de Jesus para ele. Deixa ele ver Jesus na tua vida. Deixa ele ver Jesus na tua vida. Não é? Deixa eu ler com vocês agora aqui o que Paulo, que era Saulo, nos ensinou em Efésios 3. Põe para nós aí, Efésios 3, do 12 até o 20. Olha que palavra que o Espírito Santo deu para Paulo aqui nesse texto. Olha isso. Efésios 3, do 12 ao 20. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Continua. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento,
para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Olha que maravilha essa palavra, olha que revelação tremenda. O mesmo homem que perseguia cristãos nos traz uma palavra dessa, cheia de poder, cheia de autoridade, capaz de transformar as nossas vidas. Em Cristo temos livre acesso a Deus, diz ele. Ei, você não precisa do intermediário, você tem livre acesso a Deus. O véu foi rasgado. Basta com que a gente eleve o nosso pensamento e creia. Creia, meu irmão. Muitas vezes você ora sem crer, você ora sem acreditar, você ora sem confiar. Não, nós temos que orar com confiança de que Deus está nos ouvindo e que Ele é poderoso para nos atender. Amém? Por que você tem orado tão displicentemente? Por que você nem tem orado? Eu sei que muitas vezes nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós não temos força nem para orar, nem para soltar uma palavra. Mas até o nosso choro Ele entende. Até as nossas lágrimas Ele vê. E Ele as recolhe. Amém? Saiba que você tem acesso a Deus direto, através de Jesus. Com Jesus é diferente, com Jesus o acesso é livre. É livre. O texto fala em confiança. Nós podemos confiar cegamente em Jesus. Não é? Saulo, enquanto ele estava cego, ele confiou em Jesus, que havia por parte de Jesus um plano melhor e um propósito melhor. Ele confiou quando Jesus fala para ele: vá com eles até a cidade, para a casa que eu vou te indicar. Ele foi, ele não titubeou. Ele foi. Ele confiou. A diferença conosco, meus irmãos, é que muitas vezes o Senhor está nos dizendo algo e nós não confiamos, nós não acreditamos que aquilo é da parte do Senhor. Muitas vezes nós não queremos mudar. Ah, não, Senhor, tá bom aqui, deixa eu aqui com essa minha dorzinha, tá bom, tá suportável. Não é? Mas Deus tem um propósito melhor, um plano melhor para nós. Ele tem. A gente tem que estar o quê? Atento, ouvir a voz dEle. Sabe, pastor, essa campanha de jejum é muito importante. Sabe por quê? A gente abre mão do nosso eu, daquilo que nos conforta, né? O alimento nos conforta, não é? Nos traz alegria, não é? Só eu gosto de comer? Acho que não, né? Gostoso, né? Café da manhã, né? Um misto quente, um bolo. Gostoso, né? Um café, aquele cheirinho de café pela manhã é gostoso. Muitas vezes a gente abre mão disso. E a gente começa a perceber, a ouvir melhor ao Senhor. Pelo menos nesses 21 dias, pastor, foi isso que Deus me mostrou. Algumas coisas que eu não estava percebendo. E Deus falou, ó, isso aqui, Wagner, ó, presta atenção. Meu irmão, presta atenção no que Deus está te falando. Presta atenção no que Deus tem para te mostrar. Presta atenção no que Deus tem para a tua vida. Presta atenção. Você tem que estar ligado ali com o Espírito Santo. Tem que estar ligado. Temos que ter a confiança no Senhor, confiar cegamente em Jesus. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Tudo, meu irmão, é tudo. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, é tudo. Entrega o teu caminho. Não resista. O problema é quando nós não permitimos que Jesus trabalhar em nossas vidas.
quando achamos que já sabemos, que já conhecemos, quando nós somos resistentes à voz do Espírito Santo. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí talvez vai ser necessário eles... Sabe a história do vaso? Rapaz, eu tenho medo danado daquilo. Misericórdia. Jesus, faz em mim um vaso novo. Não, Jesus. Quebra, né? Diz, vai à casa do oleiro e lá ele quebra o vaso. Faz um vaso novo. Gente, isso é difícil. Isso é dolorido. Mas muitas vezes vai ser necessário, devido à nossa teimosia, né? Mas nós não devemos nos desanimar por causa das tribulações. Não devemos. Paulo, depois de tudo isso, ele teve tanta perseguição na vida dele, tanta tribulação, né? Mas em momento nenhum ele desanimou. Em momento nenhum ele se entristeceu. Aquilo para ele era um peso de glória. Olha que diferença, né? Verso 16 diz assim: Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Ei, para Deus nos fortalecer no íntimo do ser dele, nós temos que buscar um relacionamento com Deus. Nós temos que buscar nos relacionar com Deus em todo momento, em toda hora, em todo o lugar. Então seremos fortalecidos. Não iremos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não, nós vamos permanecer firmes no caminho. Verso 18. Qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho? O texto fala em largura, comprimento, profundidade e altura. Já pensaram sobre isso? O que esse texto quer dizer? Já meditaram nesse texto? O que quer dizer essas palavras? Aqui trata das dimensões completas do templo espiritual. Quem é o templo espiritual? Somos nós. E aqui mostra Deus, aleluia, habitando em nós. A largura, o que significa a largura nesse texto? Implica o amor mundial de Cristo, abraçando todos os homens. Ele quer abraçar a todos. Ele não quer que nenhum se perca. O cumprimento, sendo estendida por todos os séculos. Ei, meus irmãos, essa palavra é para todos os séculos. Desde o começo, desde o princípio, até o final. Esta é a palavra. Este é o mandamento. Está aqui. A profundidade, a profunda sabedoria de Deus, que nenhuma criatura pode entender. Coloca para nós lá, Romanos 11:33. Romanos 11:33, olha o que diz. A profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Olha aí, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ei, em Deus habita toda a sabedoria e todo o conhecimento, e você tem acesso a isso, sabia? Toda a sabedoria, todo o conhecimento, isso é riqueza. Você tem acesso a isso, nós temos acesso. Está à nossa disposição. A altura, estando além do alcance de qualquer inimigo para nos livrar. Ei, Deus está acima do alcance de qualquer inimigo para nos livrar. Nenhum inimigo pode alcançar a Deus. Nenhum. Ele quer nos livrar. Amém?
E a parte mais essencial de tudo isso, ele acrescenta: e conhecer o amor de Cristo. Nós conhecemos o amor de Cristo, sim ou não? Nós estamos aqui por causa desse amor. Nós somos resultado desse amor. Um amor extravagante, um amor inexplicável, ou que faz com que alguém que não tenha nenhum pecado, que não tenha nenhuma dívida, tome todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, seja pendurado numa cruz e ali morra por mim e por você. Que amor é esse? Que amor é esse? É sem limite. O amor de Deus por mim e por você não tem limite, meus irmãos. Não tem. Para sermos cheios de toda a plenitude de Deus, diz o texto. E aí vamos lá, João 17:13. Qual é essa plenitude? João 17:13. Aí Jesus está falando com os discípulos, está orando a Deus, tá? Na presença dos discípulos, ele está para ser morto, crucificado. Ele diz ali, assim: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ei, meus irmãos, Deus quer nos dar plenitude de alegria, uma alegria total, uma alegria plena, uma alegria que exale, que contamine o mundo. Está entendendo? Ah, pastor, mas você não sabe do que eu tenho passado. Sim, mas Deus sabe. E no tempo certo Ele vai agir, Ele vai te dar a vitória. Ei, mas tem a alegria, a plenitude da alegria de Cristo. Amém? Efésios 3, no capítulo 20, diz que Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Olha só, não sei o que você tem pedido a Deus, o que você tem pensado. Muitas vezes não é preciso nem você orar, Deus conhece teus pensamentos. Ei, mas sabe o que Ele vai fazer além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, além daquilo que você deseja, além daquilo que você almeja. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Quanto poder, quanta autoridade, quanto domínio. Eu não sei, meus irmãos, aquilo que você tem pedido a Deus. Eu sei que Ele vai fazer mais, muito além. Confie, não desanime, tenha fé. Amém? Se prepare, a vitória, meus irmãos, será grande, o testemunho será enorme, e você vai se admirar daquilo que o Senhor fez. Amém? Receba essa palavra. Receba. Você vai se admirar, e outros também vão se admirar daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor está para fazer. Toma posse. Aleluia. Já estou encerrando, meus irmãos. Para Paulo bastou uma experiência com Jesus para ele entender o propósito que Deus tinha para a sua vida. Mas você talvez bastou uma palavra contrária para te fazer parar. Tantas e tantas palavras de bênção, tantas e tantas palavras de vitórias liberadas, mas uma palavra contrária talvez tenha feito você parar. E eu quero te desafiar hoje a você receber uma palavra de vitória para a tua vida. Eu não sei aquilo que te parou, eu não sei, mas bastou um encontro de
Saulo com Jesus para transformar a vida dele. Meus irmãos, talvez seja esse o dia que Deus tem um encontro para transformar a tua vida. Para Ele cumprir na tua vida todos os propósitos que Ele tem. Então eu quero te desafiar. A igreja em pé, meus irmãos. A igreja em pé. Se alguém ouviu essa palavra, se incomodou e quer vir até aqui à frente, pode vir. Não tenha vergonha. Uma palavra de vitória vai ser liberada na tua vida. Aleluia. Neste dia, neste momento. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Tua igreja está aqui reunida não para me ouvir falar, Senhor, mas para ouvir a tua voz, Pai. Meu Deus, o Senhor tem falado com essa igreja. Dia após dia, Senhor. Queremos agora, Deus, abençoar cada um daqueles que aqui estão. Cada um daqueles que estão assistindo, aleluia, pela internet nesse momento. Nós queremos abençoar estas vidas. Dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem uma obra nessas vidas, Pai. Entregar cada uma delas no teu altar, na tua presença, para que o Senhor venha fazer grandes coisas, Senhor. Para que tudo aquilo que o Senhor tem, todos os teus propósitos, Senhor, sejam estabelecidos nestas vidas, Pai. O Senhor os transforme, os abençoe e faça de cada um aqui mais do que vencedor por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Deus abençoe, meus irmãos.